Salve, salve galera, começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as declarações de Tite sobre Neymar, que não é mais um menino. E ainda vamos falar sobre que Messi preocupa e por fim das últimas contratações da janela europeia, as principais. Vamos ver, eu vou repassar tudo isso com vocês, beleza? Mas antes de mais nada galera, eu já peço pra vocês deixarem aqui seu like. Vamos pra uma meta de 2.000 likes, confio em vocês. Vamos bater essa meta que, mano, merece. E além disso, corre lá no Instagram do canal da VSA, porque lá rola sorteio, interações, live, entre outras coisas, pra gente trocar aquela ideia. Mano, olha que da hora, então não bobeia. E por fim, se inscreve aqui no canal, chegando a 800k vai ter mais um sorteio que vocês vão escolher. Então já estamos chegando, já se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho que a gente sempre manda salve no fim do vídeo. Pra quem comentar qual que é o seu jogador preferido, e tem que ser os primeiros, hein? Então, chegou a notificação, você já clica, dá o like, comenta e assiste o vídeo. Então galera, vamos passar a toda essa situação sobre o Neymar. O técnico Tite foi para a ESPN, vamos dizer assim, né, daquela forma remota, e deu toda uma entrevista e falou sobre o Neymar e contou algumas curiosidades até de alguma ligação que ele teve com o craque na Champions League e muito mais. Mas para vocês se situarem e entenderem melhor essa situação, eu vou abrir aspas para o técnico Tite, então se liga o que ele contou. Bem, no Bola da Vez, Tite disse o seguinte: eu dei uma entrevista há algum tempo atrás já dizendo que ele é um homem, que ele não é mais um garoto. Ele sabe das suas responsabilidades e das suas ambições. Eu cuido muito para não intervir e desvirtuar a cabeça do atleta que está concentrado com seu clube. Mas eu posso te falar que quando acabou o jogo contra a Atalanta, eu me permiti ligar para ele, Marquinhos e Thiago Silva, mandar uma mensagem. Ou melhor, uma frase: para jogar futebol, você precisa ser mentalmente muito forte, disse Tite. E completou: eles conseguiram virar um jogo nos acréscimos, isso foi fruto de atletas que estão muito concentrados e focados. E nisso, Neymar também está incluído. Acredito sim nessa evolução, nesse amadurecimento, nessa capacidade mental de estar mentalmente forte e assim conseguir desenvolver o melhor futebol. Mano, muito da hora, né, o Tite passando toda a situação, porque ele mostra como ele, sendo técnico da seleção, ele viu toda essa questão dos seus jogadores melhorando, né? Então ele chegou e falou assim: ó, o Neymar tá cada vez mais maduro, tá passando por esse amadurecimento. Chegou no momento, você vê como ele tava com a cabeça concentrada, porque, pô, tomou o gol da Atalanta, conseguiu virada nos últimos minutos. Ele, Marquinhos e Thiago Silva, que, né, fazem parte da seleção brasileira, estavam muito bem. Então eu já cheguei, mandei uma mensagem, conversei com eles. E ele chegou e falou, já disse numa entrevista, não é mais o menino Ney, já virou adulto o Ney, ele já sabe muito bem das suas responsabilidades e tá cada vez melhor. Realmente, o Neymar parece que chegou no seu ápice, assim, né, aos 28 anos. Alguns podem acreditar que foi tarde, que ele já tinha que ter amadurecido um pouco antes. Tem outros que não, mas o importante é que o Neymar tá cada vez jogando mais bola e fazendo mais o que a gente quer, né, tipo, respondendo em campo, cara. Porque o Neymar é brabíssimo e tem uma dos maiores, vamos dizer assim, qualidade do mundo do futebol atualmente. Um contra um pra mim é o principal, drible também pra mim é o principal. Então, ele pensando somente no jogo, o resto é consequência, e é título, é chegar em final inédita, entre outras coisas, e até mesmo ser discutido, como foi nessa última temporada, dele ser o melhor do mundo. Sim, o Neymar tem total capacidade para isso. Mas comenta o que vocês acham que ele demorou para amadurecer ou não? Vocês concordam com o Tite, não concordam? Eu quero saber a opinião de vocês. Bem galera, agora vamos falar um pouco sobre Lionel Messi. O Lionel Messi estaria preocupando muito um ídolo alemão, sim, que já jogou no Barça, já jogou em vários clubes, atualmente é treinador. E ele disse que parece que o Messi está meio perdido com o que o Koeman quer fazer com ele e ele está preocupado. Mas melhor do que eu sair falando aqui, vou abrir aspas para ele. Bem, Randy Schuster disse preocupado com as exibições de Lionel Messi neste início de temporada. Aos olhos do alemão, o internacional argentino parece perdido em campo, por causa do novo papel que ele está fazendo de falso 9 que foi atribuído por Ronald Koeman no ataque do Barcelona. E ele disse o seguinte: Messi tem me preocupado muito. Não sei se ele tem claro qual será o seu papel em campo, deixando claro que ele estaria perdido em sua entrevista à rádio Onda Cero. Bem galera, eu acompanhei os últimos jogos do Barcelona e assim, o Messi ele tá com uma participação dentro da equipe, vamos dizer assim, de criação e tudo mais, menor. Ele parece estar tendo algumas responsabilidades sendo mais divididas, tanto é que você vê o Coutinho jogando muito bem, o Ansu Fati também jogando muito bem, principalmente porque o Messi não tá tendo que vir buscar tanto a bola. Na minha opinião é o seguinte, é o que eu acredito, eu acho que o Messi, uma das principais qualidades dele é quando ele tá com a bola de frente. Então quando ele pega a bola, e ele pega a bola não de costas, como ele está recebendo muito essa bola como falso 9, mas sim de frente, que ele pode criar, dar uma pifada, fazer aquelas jogadas de drible curto.
Só que o Ronald Koeman tá deixando o Messi mais perto do gol. Você deixar um jogador como o Messi perto do gol, cara, é muito interessante no sentido que o Messi é um cara que, mano, se tiver oportunidade vai colocar a bola, vai fazer o gol, vai conseguir dar uma boa assistência, só que pra mim ele perde algumas qualidades. Então, assim, eu acredito que o Messi precisa ter uma liberdade dentro do campo. Como o Guardiola já disse em uma entrevista, o Messi pode ficar andando em campo, ele anda no começo do jogo para analisar a defesa adversária, para ver como ele vai fazer, como se fosse um lutador de boxe que no começo só pega e estuda os movimentos adversários, mas faz muito isso. Eu acho que ele, como falso 9, às vezes acaba perdendo um pouco dessas questões que ele tem. Então, na minha opinião, o Messi teria que ficar, sim, livre em campo para poder fazer uma movimentação e flutuar pela equipe e não ter tantas responsabilidades na hora da marcação, fazer com que os outros corram por ele. Essa é a minha opinião, mas é muito fácil eu falar daqui, né? Eu não tô vendo dia a dia, eu não sei como que tá a questão do Messi dele não ter conseguido sair do Barcelona, que era o desejo dele, e também, né, até mesmo nos treinos, como que ele tá desempenhando o papel de falso 9. O Messi tá jogando mal? Não, não tá jogando mal nos últimos jogos. Só que não tá jogando tão bem quanto ele estava em últimas temporadas, tá com uma participação um pouco abaixo, vamos dizer assim. Mas às vezes isso é muito interessante para diminuir, né, a Messi dependência e acabar ajudando a equipe. Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês, essa é a minha opinião, espero que tenha ficado fácil de entender aí em casa, mas essa é a minha opinião. Mas agora vamos falar sobre as contratações dessa último dia de janela, né, último dia da janela de transferência europeia, e algumas contratações bombásticas surgiram. A primeira foi o brasileiro Alex Telles. Bem, o Manchester United anunciou ele que estava no Porto. O brasileiro viajou para a Inglaterra nesta última segunda-feira, antes de se apresentar na seleção brasileira. Vale lembrar que o United pagará cerca de 15 milhões de euros, que dá aproximadamente 100 milhões de reais na negociação. E ainda há 2 milhões de euros, que dá mais ou menos 13 milhões de reais, possíveis em bonificações. Bem, galera, eu acho uma grande contratação, eu gosto muito do Alex Telles, desde a época que ele jogava aqui no Brasil, lá no Sul, jogando muito bem. É um cara que eu acho muito inteligente jogando bola e eu acho que pode sim dar certo no Manchester United. Não é o salvador da pátria do Manchester United, né, mas é sim um bom jogador que eu acho que tem muito para jogar na Premier League e aprender muito, e isso acaba ajudando muito a seleção, porque, né, o cara jogando bem, indo bem, ele acaba só bonificando, vamos dizer assim, melhorando pra gente, né? Mas agora vamos falar de outra contratação do Manchester United. Edinson Cavani finalmente foi anunciado. Como a gente já trouxe aqui no canal, a gente falou que o Manchester estaria muito próximo, e o Manchester anunciou. Ele pegou, fez uma live, se despediu dos torcedores do Paris, e poucas horas depois o Manchester United anunciou o craque, e agora Cavani é do United, é oficial. É triste porque eu esperava ele vindo pro Brasileirão, jogando no Grêmio. Muita gente falou no Atlético Mineiro também, que estava interessado. Eu acho que seria muito louco, mas acabou. E agora vamos falar do último, que é Douglas Costa. Sim, Douglas Costa vai jogar num velho conhecido. Bem, Douglas Costa chegou em Munique para ser apresentado no seu retorno ao Bayern. E desta vez ele foi emprestado pela Juventus por uma temporada, como confirmou o próprio clube alemão. Tive um momento de muito sucesso em Munique e estou convencido de que vamos ganhar muitos títulos juntos novamente, disse o brasileiro ao site do Bayern. Galera, ótima contratação, Douglas Costa voltando ao Bayern, e o Bayern, né, mano, os caras fazem contratações cirúrgicas, pega e faz tudo, contrata esse cara, contrata esse cara, contrata esse cara, e aí vai montando um belo time, um belo elenco, que é muito importante para se pensar. O Coutinho era reserva no Bayern de Munique, olha isso. Como eles montam um elenco que ajuda tanto nas competições como a Liga dos Campeões, quando alguém está suspenso ou machucado, como até na Bundesliga, e continua essa hegemonia, né? Mas galera, esse é mais um vídeo e agora eu vou mandar os 5 salves comprometidos. Então vamos lá, um salve para Márcio Lourenço, Raridade 9, B13FC, para ID Tobi e também para Gabriele Lira Monteiro. Então galera, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo junto, falou!